Quando ouvimos o nome Cleópatra, o que vem à mente? Uma mulher sedutora, envolvida em romances com imperadores romanos, afogada em luxo e vaidade? Essa é a imagem que Hollywood eternizou. Mas será que ela representa a verdade? Ou será que, por trás desse véu de sensualidade, se esconde a última grande estrategista do Egito? Uma mulher que enfrentou um império e foi apagada da história não por fraqueza, mas por ser poderosa demais para ser lembrada. Cleópatra VII não era uma simples figura decorativa. Ela era poliglota, cientista, economista, estrategista militar e religiosa. Falava ao menos 7 idiomas, estudava astronomia, filosofia e alquimia. Era uma rainha sacerdotisa, devota de Ísis, que entendia que o poder real ia além da força. Estava na mente, na fé e na manipulação do símbolo. E, acima de tudo, era uma ameaça silenciosa para o mundo romano, patriarcal e expansionista. E como a história trata as ameaças? Ela as apaga, reescreve, distorce. Hoje, quase tudo o que sabemos sobre Cleópatra vem de fontes romanas. Inimigos declarados que tinham interesse em transformá-la numa caricatura. Textos egípcios que falavam sobre ela foram queimados. Estátuas foram destruídas, registros apagados, mas fragmentos sobreviveram. E nesses fragmentos, uma figura muito mais complexa e perigosa emerge. Uma mulher que não se curvou a César, nem a Marco Antônio. E se a verdadeira Cleópatra não foi apenas a última rainha do Egito, mas a última guardiã de um saber antigo, um elo entre o mundo espiritual e o trono? E se sua morte não foi um suicídio por amor, mas parte de um plano muito mais profundo, talvez, até encenado para proteger um segredo que não podia cair nas mãos de Roma? Neste vídeo, vamos reconstruir a verdadeira história de Cleópatra, a rainha, a estrategista, a ameaça ao império e talvez a última sacerdotisa de um mundo que estava prestes a ser apagado. Mas cuidado! Uma vez que você enxergue o que foi escondido, não haverá como voltar atrás. Cleópatra não era egípcia de sangue, mas sim descendente de uma dinastia grega, os Ptolomeus. Eles governavam o Egito desde a morte de Alexandre, o Grande, misturando o mundo helênico com a espiritualidade egípcia. Mas Cleópatra foi diferente. Enquanto seus antecessores desprezavam a cultura local, ela fez o oposto. Aprendeu a língua egípcia, abraçou seus deuses, seus ritos e tornou-se parte deles. Ela não queria apenas governar o Egito, queria ser o Egito. Ao se alinhar com Ísis, a deusa mãe da vida e da morte, Cleópatra reconstruiu sua imagem pública. Nos templos, não era apenas uma rainha, era a encarnação da própria deusa. Em procissões, era levada em tronos dourados, coberta de símbolos solares, serpentes e plumas. Sua figura era representada com o disco solar e os chifres de vaca, insígnias divinas de Ísis. Era um espetáculo de poder místico, cuidadosamente construído. Mas havia algo mais, uma manipulação simbólica que desafiava o domínio romano. Os romanos não compreendiam o poder dos símbolos como os egípcios. Para eles, o trono vinha da força militar. Para Cleópatra, vinha da espiritualidade, da ancestralidade, do controle sobre a narrativa. Ao se tornar uma deusa viva, ela não apenas se colocava acima dos nobres, mas acima dos próprios homens. Isso era inaceitável para Roma, onde a mulher era cidadã de segunda classe. E talvez por isso os romanos a temessem tanto. Cleópatra também restaurou cultos antigos, abriu templos esquecidos e patrocinou ritos milenares de renascimento, fertilidade e iniciação. Ela compreendia os códigos místicos que ligavam o povo ao trono. E é por isso que muitos estudiosos hoje a consideram não apenas uma rainha, mas uma sacerdotisa encarnada. Seu sangue real era importante. Mas o que realmente a tornava perigosa era sua conexão com o sagrado. Seria Cleópatra apenas uma política ambiciosa?
Ou estaria ela tentando restaurar uma ordem espiritual antiga, prestes a desaparecer? A linhagem da serpente, símbolo egípcio do renascimento e do saber oculto, aparece em quase todas as representações da rainha. Uma serpente na testa, uma serpente no cetro, uma serpente ao lado de Ísis. E talvez, no fim, o que ela tentou proteger não foi apenas um trono, mas um segredo. À primeira vista, a aproximação entre Cleópatra e Júlio César parece uma jogada política previsível, um império em ascensão e uma rainha cercada por rivais internos. Mas a história não é tão simples. Cleópatra não foi submissa. Ela se apresentou a César enrolada em um tapete, sim, mas aquilo era um símbolo, um gesto cuidadosamente encenado. A rainha do Nilo não se rendia. Ela se revelava. E o que oferecia não era amor, mas uma aliança. O trono do Egito em troca de independência, um jogo de poder. Com César ao seu lado, Cleópatra teve um filho, Cesarion. Mas esse menino, que misturava sangue egípcio e romano, era muito mais do que um herdeiro. Ele representava um império híbrido, uma ameaça viva ao Senado de Roma. Um sinal de que o poder poderia migrar do Mediterrâneo para o Vale do Nilo. Os romanos sabiam disso e passaram a temer Cleópatra não como amante, mas como rival. Era o início de uma guerra que não se dava nas batalhas, mas nas narrativas. Enquanto Cleópatra consolidava seu poder com César no Egito, o Senado se dividia. Muitos viam a rainha como uma feiticeira, uma corruptora do grande general. Textos da época insinuam que ela usava encantamentos, perfumes raros e ritos lunares para manter César enfeitiçado. Mas talvez o verdadeiro feitiço fosse sua inteligência. Cleópatra sabia manipular não apenas homens, mas símbolos, alianças e, principalmente, o medo. Após o assassinato de César, Cleópatra retornou ao Egito. Mas não fugiu. Ela preparava sua próxima jogada. A morte de César não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi um sinal de que Roma não aceitaria um império dividido. A presença de Cleópatra em Roma durante a República era uma afronta. Uma mulher de fora, poderosa, que ousava desafiar as estruturas. E ao voltar ao Egito, ela levou consigo o legado de César e a semente da resistência. Poucos perceberam, mas naquele momento o tabuleiro estava montado. Cleópatra não era apenas uma viúva poderosa. Ela era agora a protetora do filho de César. E se esse menino crescesse e reclamasse seu trono em Roma, a guerra invisível havia começado, e ela não seria decidida com espadas, mas com alianças, intrigas, assassinatos e destruição de reputações. Roma queria apagar Cleópatra, mas para isso precisaria transformá-la em vilã. E a partir daí, nascia a lenda distorcida. Após a morte de César, Roma mergulhou em caos. O poder se dividiu entre generais, e Marco Antônio surgiu como o herdeiro mais influente da ala militar. Cleópatra sabia. Para manter o Egito soberano, precisaria de outra aliança, e talvez até mais perigosa que a anterior. Mas não se engane, essa relação não foi um simples romance. Foi uma união estratégica entre duas potências à beira de um confronto global. Uma tentativa de fundar um novo império oriental que rivalizasse com Roma. Enquanto os senadores romanos pintavam Cleópatra como uma sedutora insaciável, ela e Marco Antônio construíam uma força política real. Dividiram territórios, ergueram fortalezas, criaram moedas com seus rostos lado a lado. Durante festivais, Cleópatra era proclamada Rainha dos Reis e Marco Antônio, Senhor do Oriente. Juntos, refizeram mapas, alianças e desafiavam a própria existência da República Romana. Isso não era amor, era revolução. Mas o preço veio rápido. Otaviano, herdeiro adotivo de César, declarou guerra. Mas ele não atacou apenas militarmente, atacou com propaganda.
pintou Marco Antônio como um traidor manipulado por uma bruxa estrangeira. Cleópatra virou o símbolo da decadência oriental, uma mulher que escravizava homens e ameaçava a ordem de Roma. E o mais perigoso, essa narrativa funcionou. O povo romano começou a odiar uma rainha que nunca havia visto. A Batalha de Ácio, em 31 a.C., foi o fim da resistência militar. Cleópatra e Marco Antônio, cercados, fugiram para o Egito, mas ainda não estavam derrotados. Até o último momento, ela tentou negociar, proteger o trono, salvar seu filho. Dizem que ela ofereceu a Otaviano uma aliança, ouro, até mesmo submissão simbólica. Mas não havia mais acordo. Roma queria sangue, queria apagar qualquer chance de revanche, queria César morto de novo. E assim o casal símbolo da última resistência foi cercado em Alexandria. Marco Antônio, traído por informações falsas, tirou a própria vida. E Cleópatra aguardava. Ela sabia que sua morte viria, mas decidiu controlá-la. E o que viria a seguir entraria para a história, ou melhor, para os mitos, porque até hoje ninguém tem certeza do que realmente aconteceu com a última rainha do Egito. A versão oficial da história é conhecida. Cleópatra, devastada pela derrota e pela morte de Marco Antônio, tirou a própria vida usando a picada de uma áspide, uma serpente venenosa escondida em uma cesta de frutas. Uma morte poética, trágica, egípcia. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Ou será que essa versão foi cuidadosamente construída para esconder algo ainda mais profundo? Primeiro, há contradições. Relatos romanos afirmam que o corpo de Cleópatra nunca foi mostrado publicamente. Nenhum documento descreve com precisão onde ela foi enterrada. Seu túmulo, até hoje, jamais foi encontrado. E há fontes que dizem que o próprio Otaviano, ao encontrar Cleópatra viva, ficou surpreso e tentou mantê-la viva para desfilar como troféu em Roma. Horas depois, ela estava morta. Coincidência ou execução silenciosa? Outros estudiosos acreditam que Cleópatra já havia planejado sua morte muito antes, que ela treinava sacerdotes e servidores leais em Alexandria para simular o fim enquanto preparava sua fuga. Os portos secretos do Egito eram vastos. Túneis subterrâneos ligavam templos, e havia registros de barcos que deixaram Alexandria rumo ao sul nos dias seguintes à sua suposta morte. Cleópatra poderia ter fugido para a Núbia, para o deserto líbio, ou, como alguns sugerem, para o próprio coração do submundo egípcio. Há também a teoria ritualística. A serpente era o símbolo da realeza e da eternidade. Ser picada por uma áspide não seria um suicídio comum, mas um ato cerimonial de transição. A morte como renascimento. Cleópatra se tornaria uma deusa viva no além, assim como Ísis. Sua morte seria um ritual de apoteose, um retorno ao ciclo divino. E nesse contexto, o corpo não poderia ser encontrado, pois o mistério é parte do mito, sem túmulo, sem fim. Apenas lenda. O que mais intriga, porém, é o silêncio dos séculos seguintes. Roma apagou Cleópatra dos registros com precisão. Estátuas foram destruídas, textos queimados. Nenhum imperador romano jamais mencionou seu nome com honra. É como se sua existência tivesse sido uma ameaça que precisava ser esquecida. E talvez esse silêncio seja a maior evidência de que Cleópatra não morreu naquele quarto dourado, mas sim ascendeu para a eternidade, ou para um lugar onde a história jamais ousaria procurá-la. Muito além de tronos, alianças e batalhas, Cleópatra reinava sobre algo ainda mais perigoso, o saber. Alexandria não era apenas a capital do Egito ptolomaico, era o centro do conhecimento do mundo antigo. Lar da maior biblioteca já construída, reunia milhares de pergaminhos com escritos sobre astronomia, medicina, alquimia, filosofia, matemática e teologia ancestral. E Cleópatra não era apenas uma espectadora disso. Ela era a guardiã,
A rainha foi educada por filósofos, astrônomos e sacerdotes. Dizem que estudava com frequência no Mausoleum, uma instituição sagrada dentro da biblioteca. Conhecia as doutrinas herméticas, a medicina egípcia, os mistérios órficos e os ciclos celestes. Não por acaso Alexandria era temida por Roma. Sabia-se que ali estavam fórmulas, mapas do céu, teorias de gravidade e alquimia que desafiavam os próprios deuses romanos. E Cleópatra tinha acesso a tudo. Mas a biblioteca de Alexandria era mais do que um acervo. Ela era um portal entre mundos. Alguns papiros descrevem rituais que podiam ser realizados apenas ali, em salas circulares protegidas por fórmulas mágicas. Outros falam de câmaras secretas abaixo do complexo, onde textos proibidos eram guardados longe dos olhos do império. Há teorias de que Cleópatra protegeu manuscritos que tratavam da origem da humanidade, dos ciclos da alma e das leis universais esquecidas. Após sua morte, o incêndio da biblioteca foi inevitável. Parte destruída por César, parte abandonada por Otaviano e talvez parte escondida pela própria Cleópatra. Muitos acreditam que ela havia selado os manuscritos mais perigosos em criptas ao sul, protegidas por sacerdotes leais, textos que jamais deveriam cair nas mãos de Roma. É por isso que seu desaparecimento, e não sua morte, ainda ecoa como um enigma. Ela sabia demais, e talvez tenha deixado instruções para um retorno que nunca veio. Alexandria, como Cleópatra, não foi destruída de uma vez. Foi apagada aos poucos, queimada, esquecida, reinventada. Mas as lendas continuam. Dizem que em certas noites, nos túneis sob a cidade moderna, ouve-se o eco de palavras em línguas mortas. E que uma figura feminina, envolta em ouro e véus, ainda caminha entre as sombras, guardando os segredos que Roma jamais conseguiu destruir. Cleópatra foi muito mais do que a amante de César ou o romance de Marco Antônio. Ela foi a última rainha do Egito, a última guardiã do conhecimento ancestral, a última mulher a confrontar o maior império da história com algo que Roma não podia destruir: o legado espiritual, a sabedoria milenar e o poder do símbolo. E o que fazem os impérios quando não conseguem derrotar alguém com honra? Apagam, distorcem, transformam a verdade em mito e o mito em ruína. Durante séculos, tentaram nos fazer acreditar que Cleópatra foi apenas uma mulher bonita em um trono dourado. Mas a verdadeira Cleópatra falava com os deuses, conhecia os segredos da vida e da morte e desafiava os próprios pilares do mundo ocidental. O que foi destruído em Alexandria não foram apenas livros, foram as chaves para uma compreensão maior da existência humana. E o que foi enterrado com Cleópatra talvez nunca mais seja revelado. Ou talvez esteja esperando para ser redescoberto. Mas fica a pergunta: por que essa mulher incomodou tanto? Talvez porque ela não aceitava ser dominada. Talvez porque ela compreendia que o verdadeiro poder não está nas espadas, mas no que permanece depois do silêncio. O que mais a história tentou esconder de nós? E quantas Cleópatras ainda foram apagadas, enterradas sob versões convenientes da realidade? Se você também acredita que existem verdades ocultas por trás das narrativas oficiais, você está no lugar certo. Aqui no Guardião do Cronos, buscamos aquilo que foi esquecido, enterrado ou proibido. Porque às vezes, para entender o presente, é preciso escavar o passado com outros olhos. Então inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para mergulhar conosco em novos mistérios que a história tentou apagar. Porque as respostas sempre estiveram lá. Só precisávamos olhar além do que nos deixaram ver.